Olá, nesse vídeo vamos falar muito sobre ângulos. Nesse primeiro momento, vamos falar sobre a classificação dos ângulos em relação à sua medida. E a nossa referência vai ser o ângulo de 90 graus. Você lembra quando eu falei para você o que seria um grau? Nós verificamos que o ângulo central de uma circunferência corresponde a 360 graus. E o que aconteceria se eu dividisse a minha circunferência em quatro partes iguais? Vamos então ver agora com o nosso desenho aqui ilustrando a situação. Temos aqui então nossa circunferência e vou dividi-la em quatro partes iguais, imaginando que aqui eu tenha conseguido marcar o centro da circunferência. Então, este ângulo aqui é de 360 graus. Este ângulo, o ângulo de uma volta, é de 360 graus. Se eu considerar apenas este quarto da minha circunferência, vamos ter então aqui 90 graus. Aí vou te apresentar o símbolo que indica o ângulo de 90 graus. Esse quadradinho aqui no canto, com um pontinho no meio. Lembrando que o que vai garantir que você está vendo um ângulo de 90 graus não é o seu golpe de vista, não. É o símbolo indicando aquele ângulo de 90 graus. Bom, então temos aqui que o nosso ângulo AOB, que é o nosso ângulo de referência, para poder explicar as demais definições. Nosso ângulo AOB, ele mede 90 graus. Está aqui, ó, semirreta OA, semirreta OB, ângulo AOB. Ele mede 90 graus. É o nosso chamado ângulo reto. Qualquer medida entre 0 e 90 graus vai ser exemplo de ângulo agudo. Então, por exemplo, aqui temos a semirreta OA, a semirreta OC. Então, o ângulo AOC, ele vai ter a sua medida menor do que 90 graus. Então, o nosso ângulo AOC é exemplo de ângulo agudo. O ângulo que tiver a sua medida entre 90 e 180 graus, ou seja, medir mais do que 90 e menos do que 180, vai ser um exemplo de ângulo obtuso. Temos aqui a semirreta OA, a semirreta OB. Aí o ângulo AOB é esse aqui, olha só. O ângulo AOB seria esse aqui. Então, ele tem a sua medida maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. É o nosso ângulo obtuso. O ângulo de meia volta, ou o ângulo de 180 graus, é o nosso ângulo raso. Temos aqui a semirreta OA, semirreta OE. Então, este ângulo aqui seria o ângulo AOE. É o nosso ângulo que mede exatamente 180 graus. É o nosso ângulo raso ou ângulo de meia volta. Continuando a falar sobre ângulos ainda, vamos conversar agora sobre o que seriam ângulos adjacentes e ângulos consecutivos. Temos aqui duas situações. Na situação acima, tu tens aqui o vértice O, temos então a semirreta OA e a semirreta OB. Tu estás vendo que a região compreendida entre os dois, ou entre as duas semirretas, é essa região aqui. Então, eu posso indicar essa região, colocando aqui esse tracinho, para dizer que eu estou me referindo à região compreendida pelas semirretas OA, OB, ou seja, é o ângulo AOB, como está aqui indicado. Se eu agora pegar a semirreta OB e a semirreta OC e observar a região formada pelas duas semirretas, de mesma origem, a origem do ponto O, eu vou ter aqui essa região que eu estou aqui pintando. Então, se você observar, nenhum ponto dessa região pertence a esse outro ângulo, como também nenhum ponto dessa região pertence ao ângulo AOB. Esses dois ângulos têm apenas uma coisa em comum, é a semirreta OB, que é o que divide os dois ângulos. Eu chamaria isso de limítrofe, né? Ou ainda se preferir, de fronteira. Então, ângulos com essas características, eu vou chamar de ângulos adjacentes. Então, bora entender o que são ângulos adjacentes. São ângulos que possuem um lado em comum, ou se preferir falar ainda semirreta em comum, mas que não tem ponto interno comum. Então, eles são os ângulos adjacentes. Este conceito vai ser muito importante para você poder compreender o que são ângulos complementares, suplementares e ângulos também replementares, tá? Bom, vejamos agora aqui a figura abaixo. Temos aqui a semirreta OM, a semirreta ON. O ângulo formado pelas duas semirretas, a região interna
formada pelas duas semirretas seria este ângulo aqui, ó, daqui para cá. Temos aqui MON. Agora perceba que tem aqui um outro ângulo, tá certo? Ó, temos a semirreta OM e a semirreta OP. Aí a região que compreende este ângulo, veja que eu estou pegando alguns pontos lá da região do ângulo MON. Esses dois ângulos, se você observar, eles têm um lado em comum. Olha só, essa semirreta tanto é do ângulo MON, tá aqui, ó, semirreta OM, como também é do ângulo MOP, ó, tá aqui, semirreta OM, semirreta OP. Então, além deles terem um lado em comum, uma semirreta em comum, eles também vão ter pontos, não todos, mas vão ter pontos internos comuns. Então, isso seria os ângulos consecutivos. Conceitos importantes nesse comecinho de geometria plana ainda, mas que vão ser falados por muitas e muitas vezes quando você estiver estudando esse conteúdo mais aprofundadamente. Te aguardo no próximo vídeo, bons estudos e até lá!